Olá, queridos e queridas. Oiê! Eu venho trazer uma conversa hoje para nós sobre o diálogo, né? O diálogo aí, eu estudo, né, essa questão do diálogo aí já há algum tempo, desde que eu comecei nesse caminho, né, do autoconhecimento, com o Lar Ribeiro, Amanda Dreyer, Elaine Eurives, o Zum Zum de Mães, o Tear dos Sonhos, esses movimentos de autoconhecimento que eu também participei. Na minha pós na pedagogia Waldorf, né? E muitas outras coisas. Nos estudos aí todos também sobre antroposofia, enfim, né? Estudos aí na filosofia e primeiramente, né? Nós temos o nosso diálogo interno. Então, é a nossa conversa com a gente mesmo, que muitas vezes está só na nossa mente, né? E na nossa mente que está aí repleta de padrões, né? De condicionamentos, de julgamentos, de formas de pensar em que a gente foi programado e esse nosso diálogo interno tá ali, né? Toda hora trazendo um julgamento, coisas assim negativas, né? Então, por exemplo, quando a gente está numa situação de conflito, ou nós com outros adultos, ou com as crianças, ou entre as crianças, né? Logo a nossa mente já traz um julgamento, né? E qual então seria, né, o nosso olhar para isso? A gente olhar o que está por detrás disso, né? As nossas necessidades e os sentimentos que estão sendo gerados e a gente acolher esses sentimentos. E sobre o comportamento, a gente trazer de uma forma firme, mais amorosa, a questão sobre aquele comportamento. Que, por exemplo, de repente a criança ali ou nós mesmos estamos num sentimento de frustração ou de raiva, né? E aí nós temos um comportamento, por exemplo, ou de agressão, ou de gritar, ou de chorar, né? E a gente analisando de uma forma muito superficial, somente do mental, daí pelos nossos padrões e pelo como a gente vivenciou, né? Porque os nossos padrões aí é o como a gente vivenciou. Então a gente foi muito reprimido os nossos sentimentos, né? Foi muito reprimido os nossos sentimentos. A gente não pode chorar, a gente não pode se sentir frustrado, a gente não pode se sentir triste, a gente não pode sentir raiva. E então a gente faz a mesma coisa com as outras pessoas, né? E ainda mais com as crianças, que são vulneráveis ali, né? Estão totalmente à mercê do nosso poder, principalmente de pai e de mãe, né? De autoridade. E a gente acaba então reproduzindo sobre eles as mesmas coisas que a gente vivenciou, né? Lembrando aqui que não estamos aí julgando, né, o que a gente vivenciou, porque a gente também acolher aquilo que a gente vivenciou com uma maturidade, né, pra gente olhar para isso com honestidade, amor, pra gente poder realmente transmutar e a gente atuar verdadeiramente de uma compreensão, do entendimento, de uma consciência, ou seja, eu posso enxergar o que está por detrás, né, daquele comportamento sempre, a necessidade e o sentimento que está ali, acolher aquele sentimento e trazer que aquele comportamento, né, por exemplo, se é um comportamento de agressão, né, ele realmente, vamos dizer, machuca a outra pessoa, né, seja verbalmente, seja fisicamente, mas que a gente trazer com uma consciência, também não julgando, não condenando, né? Então a gente acolhe as duas partes, né? E também acolhe a nós mesmos, porque a gente também tem essa reação de julgar,
né, pelo nosso próprio também diálogo interno que está programado, né, para isso, e para a gente conseguir aí lidar, né, não simplesmente reagir, mas lidar de uma forma, né, diferente. E esse diálogo interno eu não só entendo, né, mas ele, se a gente perceber e observar, ele é o mais importante. Por quê? Porque a partir dele que está sendo guiadas as nossas palavras, que está sendo guiado o nosso olhar, a nossa expressão facial, né, a nossa expressão corporal, que se nas palavras ali ditas, que também são apenas 7%, não está sendo expresso um julgamento, num olhar está, né? Então, para aquela criança, né? Porque a gente também é movido muito pelo nosso ego, né? Que é os nossos interesses pessoais. Então, a gente tem a tendência, pelo interesse pessoal nosso, a gente já tem um olhar para outra pessoa, né? Ou para criança ou para outra criança, de reprovação, de condenação, de julgamento, né? Então é a partir muito desse nosso diálogo interno que às vezes a gente só escuta realmente superficialmente a nossa programação, né? E não escuta, não vê, não escuta o que realmente está sendo dito ali por aquela outra pessoa, por aquela outra criança, ou seja, o que está por detrás, né? E também não escuta a nós mesmos, né? Realmente o nosso coração, né? Olhar aquela situação de uma forma imparcial, né? E lidar ali, acolhendo os sentimentos de ambas as partes, né? E trazendo com firmeza e amorosidade uma solução, né? Mais adequada para as situações que a gente vivencia, né, praticamente o tempo todo. Então, eu trago aqui mesmo a importância desse nosso diálogo interno, porque assim, tudo realmente para o externo é um transbordar, né, do nosso interno. Então, qualquer diálogo que a gente está tendo com o externo é um transbordar de um trabalho, de um treinamento que a gente faz conosco, né? Do como a gente enxerga, se é de uma forma superficial, se é de uma forma mais profunda. E isso realmente é a gente começar a observar e a gente começar a se treinar para lidar, né? Não só com a gente mesmo, mas com as pessoas ao nosso redor, de uma outra forma, né? De uma forma realmente mais igualitária, mais justa, mais humana, né? E enquanto a gente não fizer esse trabalho conosco, né? A gente ainda julga muito a gente mesmo, né? A gente errou, então a gente se chicoteia, né? Não, eu errei, né? É um olhar de amorosidade, e aí da próxima vez eu vou me observar, né? E mesmo que eu fizer igual, no momento seguinte que eu perceber, né, eu posso retomar e ter assim um outro tipo de diálogo, né, com a outra pessoa. Por quê? Porque eu tive um outro tipo de diálogo comigo mesmo, né? Agora, se eu resisto, se eu não aceito, se eu me julgo, se eu continuo me julgando, se eu continuo me condenando, se eu continuo não aceitando, eu também não tenho a possibilidade de mudar o diálogo com a outra pessoa, né? Além de toda a minha expressão, que é o nosso maior diálogo, né? A gente também não muda, a gente não volta atrás, esta outra pessoa também continua magoada, ressentida e levando aquilo com a própria imagem dela também, né? Como a gente conversa aqui, né? E desse entendimento que até os 7 anos, essa imagem que até os 7 anos, se está se construindo a imagem sobre si mesmo, né? E e quando esses adultos me falam que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, eu estou construindo essa imagem de mim mesmo, né? Então, a gente tem muita consciência sobre isso,
para que a gente construa, né, contribua para a construção de realmente de uma autoestima, né, de uma autoconfiança, né, de um lugar que eu posso errar, de um diálogo também interno dessas crianças com elas mesmas, porque isso vai se refletir por uma vida toda, de uma forma bem mais saudável, de uma forma bem mais consciente, amorosa consigo mesmo, gostando de si mesmo, né? E não a partir, né, do que muitas vezes não, né? Porque a gente é a partir do que a gente vivenciou, né? E se a gente não olha para isso, a gente vai fazendo aí, né, no automático as mesmas, né, reproduzindo as mesmas coisas. Então, um pouquinho aqui sobre diálogo, né, da importância aí do nosso ambiente interno para realmente a gente reproduzir um ambiente externo cada vez mais saudável, né, projetar um ambiente externo realmente com mais consciência, né, com mais responsabilidade, essa responsabilidade no lugar da nossa atuação, né, e com mais amorosidade, né, com mais compreensão, porque essa amorosidade, a gente chegar nessa atuação do nosso ser essencial, é realmente a gente tendo honestidade e amorosidade, né, em relação aos nossos padrões, aos nossos condicionamentos, a nossa programação, né, que temos aí, que foi construída em nós. Tá bom? Mais um papo aí gostoso, para nós, né, pra gente refletir e pra gente aí desconstruindo e construindo aí, né, com muito amor, para com nós mesmos primeiramente, porque sempre é um transbordar e aí para com todas as outras pessoas aí ao nosso redor. Então um grande abraço, um grande beijo no coração e muita gratidão.